A história dos jogos eletrônicos. A história dos jogos eletrônicos teve início quando os acadêmicos começaram a projetar os jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial, como parte de suas pesquisas em ciência da computação. Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 é que os jogos eletrônicos se tornaram populares, quando os jogos de arcade, consoles de videogame e jogos de computador foram introduzidos ao público em geral. Desde então, os jogos eletrônicos tornaram-se uma forma popular de entretenimento e uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo. Primórdios dos jogos eletrônicos, 1951 a 1958. Os jogos foram desenvolvidos para ampliar a mente e desenvolver melhor o cérebro nas atividades escolares, como uma consequência das pesquisas da computação em áreas como a inteligência artificial. A comercialização do UNIVAC 1, considerado o primeiro computador comercial da história, em 1951 abriu o caminho para a adoção do assopra-fitas por instituições acadêmicas, órgãos de pesquisa e empresas em todo o mundo desenvolvido. Devido ao alto custo, grande consumo de energia e a necessidade de se empregar uma equipe altamente treinada para manter e operar as máquinas, a tecnologia da computação ficou inicialmente limitada às organizações maiores. Por conta disso, a criação dos primeiros jogos eletrônicos limitou-se a testes e demonstrações de teorias relacionadas a áreas como a interação humano-computador, aprendizagem adaptativa e estratégia militar. Devido à falta da documentação de muitos desses testes, é difícil de se determinar qual teria sido o primeiro jogo eletrônico criado. Alguns dos primeiros jogos conhecidos incluem o Nimrod, 1951, uma máquina feita sob encomenda pela Ferranti para o Festival da Grã-Bretanha, e na qual se poderia jogar o jogo matemático Nin Osho, 1952, criado por Alexander S. Douglas para o computador EDSAC, que simulava o jogo da velha, e Rutspiel, 1955, um jogo de guerra construído pelo exército dos Estados Unidos para simular o conflito da União Soviética na Europa. Tennis for Two, um jogo que se destacava nesse período inicial e também por futuramente ter sido objeto de várias disputas judiciais de patente, é Tennis for Two, 1958, criado pelo físico norte-americano William Higginbotham para entreter os convidados no dia da visita anual realizada pelo Laboratório Nacional de Brookhaven. Este programa simulava uma partida de tênis exibida na tela de osciloscópio. Um ponto piscando representava a bola e os jogadores controlavam seu movimento por cima de uma linha vertical que representava a rede. Não havia na imagem a representação dos jogadores, apenas da bola e da quadra de tênis numa vista lateral. Spaceware, 1960. Na década de 1960, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts era um dos principais centros de pesquisa na área da computação no mundo e dispunha do TX0, um computador dotado de transistores ao invés de válvulas, e que era menor que os mainframes padrão da época. O computador logo atraiu um grupo de estudantes de engenharia que passaram a desenvolver nele ferramentas de programação, além de jogos simples como Mouse in the Maze, que simulavam um rato em um laboratório, e Tic Tac Toy, o jogo da velha. O TX0 logo foi substituído pelo PDP-1, mini computador que possuía um monitor
com resolução de 512 por 512 e capacidade de plotar qualquer ponto na tela. Decidido a explorar o novo hardware, Steve Russell e seus colegas criaram um jogo em que se controlava duas naves espaciais e cujo objetivo dos jogadores era acertar torpedos uns nos outros. Em 30 de julho de 1961 era testado pela primeira vez o Spaceware, considerado o primeiro jogo eletrônico de tiro da história. Finalizado oficialmente em 1962 e ocupando apenas 2 KB de memória, Spaceware tornou-se um dos primeiros jogos de computador a ter uma distribuição nacional, já que a fabricante do PDP-1, a DEC, decidiu incluí-lo como um programa de teste em cada PD-1 comercializado. Com isso, Spaceware chegou a outras universidades dos Estados Unidos e serviu como fonte de inspiração para outros programadores desenvolverem seus próprios jogos. Década de 1970. Em 1966, o engenheiro Ralph Baer foi incumbido de criar a melhor televisão do mundo. Ele pensava em criar uma TV interativa com jogos, mas a ideia não vingou. Anos mais tarde, em 1971, a Magnavox compra o projeto de Baer da Sanders Associates e começa a desenvolver o Odyssey 100, o primeiro videogame para ser conectado à TV. O protótipo Brown Box, inventado e patenteado por Ralph Baer, foi mostrado para grandes empresas americanas de eletrônicos da época, como a RCA, Zenith, General Electric e a Magnavox, braço da Philips holandesa. E foi esta última que tratou de lançar no mercado o primeiro console de videogame da história, conhecido como Odyssey 100. Enquanto isso, Nolan Bushnell transforma o quarto da filha numa oficina e adapta o jogo Spaceware de Steven Russell, criando Computer Space, o primeiro arcade do mundo. Como os MyFrames eram muito caros e ocupavam muito espaço, Bushnell criou a Computer Space, uma máquina só para jogar Spaceware. A experiência dá certo e ele passa a vender a novidade. A Nutting Associates se interessa e contrata Bushnell temporariamente para montar os arcades de Computer Space. Mais tarde, Bushnell sai da empresa para fundar a Atari. 1972. Fruto do protótipo Brown Box, desenvolvido por Ralph Baer, chega às prateleiras americanas em 1972, o primeiro console de videogame da história, o Odyssey, fabricado pela subsidiária Magnavox da Philips holandesa. O Odyssey vinha com placas de circuito impresso externas, que na verdade eram jambos gigantes que mudavam a posição dos dois quadrados brancos que o console gerava, onde eram gerados os jogos. Inicialmente foram ofertados 12 títulos, a maioria deles de esporte, que podiam ser trocados pelos usuários. Alguns puristas dizem que o Odyssey foi o primeiro console a utilizar o sistema de troca de jogos por cartuchos, mas o seu mecanismo era muito rudimentar para tal afirmação. Os usuários do Odyssey também poderiam utilizar um rifle opcional, semelhante às pistolas que temos hoje no PlayStation ou no Dreamcast, para uso com jogos de tiro. E para cada jogo, uma película teria que ser aplicada à tela, como por exemplo uma que representasse um campo de futebol ou quadra de tênis. Os primeiros Odysseys são conhecidos como Run 1 e, na sequência, viriam os Run 2, uma modificação apenas interna nunca explicada pela Magnavox e que até hoje ninguém sabe ao certo o significado. Na sequência,
os Magnavox Odyssey foram evoluindo e assim surgiu o Odyssey 100 e continuou nos anos seguintes com a série Odyssey 200, 300, 400, 500, 3000 e 4000. 1973, Pong, jogo para arcade criado por Bushnell na Atari, se torna um fenômeno e várias empresas como Hantec e Nutin começam a lançar similares. A Atari estabelece contato com a Namco do Japão. 1974, executivos da Atari vão para a rival Key Games, em uma época em que era necessário aumentar a distribuição de máquinas. A Key Games lança Tank, jogo mais vendido do ano, e ultrapassa a Atari em vendas. Na verdade, a Key Games era uma subdivisão da Atari, que voltou a ser uma empresa só com a Atari posteriormente. E quando voltaram a ser uma única empresa, transformaram-se em uma das maiores indústrias de videogame de todos os tempos. Os funcionários da Atari, Harold Lee Alcorn e o engenheiro Bob Brown, desenvolvem uma versão de Pong para videogame, mas o interesse do público é pequeno devido ao fracasso do Odyssey, uma caixa preta e branca com controles tipo disco. Bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo da série dos consoles dos games na história. Se você gostou, deixe seu like, comente para que eu saiba se vou fazer os próximos vídeos, a sequência ou não. E inscreva-se no canal. Agradeço, valeu!